Continuar então estudando a série que nós estamos falando. Começamos na semana passada uma série de estudos na carta de Pedro e nós vamos então continuar esta série chamada Peregrinos. E eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor na primeira carta de Pedro, no capítulo de número 5, onde nós faremos a leitura da palavra do Senhor do versículo de número 5 até o versículo 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o versículo de número 11, que diz o seguinte, a palavra do Senhor. Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez? Querido Deus, em nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor por nós neste momento, que vamos, neste instante, refletir na Tua palavra, neste texto que foi lido. Como Teu servo já orou esta noite, eu peço ao Senhor que abra os nossos corações, que o Senhor fale com cada um de nós, ó Pai, nesta noite, pela Tua palavra, pelo agir do Teu Espírito Santo, ó Pai. Todos nós, ó Pai, sabemos que não depende de nós, mas depende do Senhor, do Teu poder, do Teu agir somente, ó Deus. Por isso eu peço que o Senhor nos transforme, nos fortaleça, nos desafie, ó Deus, esta noite através da Tua verdade, ó Pai. Nós oramos neste instante, gratos ao Senhor, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Irmãos, todos nós sabemos que uma criança, ela tem mais facilidade de ser levada por qualquer discurso do que de um adulto por causa da sua imaturidade. Uma criança tem mais facilidade de ser levada por qualquer discurso por conta da sua imaturidade, muito mais do que um adulto. Por isso encontramos no filme As Crônicas de Nárnia, não sei se você já teve a oportunidade de assistir, é um filme bastante interessante, um personagem chamado Edmundo. Não sei se você se recorda deste menino, mas ele era uma das 4 crianças que atravessam então a porta daquele guarda-roupa e acabam chegando neste universo, neste mundo novo, onde eles chamam então de Nárnia. E a história nos mostra, então, este garoto sendo tentado ao longo de todos os momentos que ele se vislumbra com aquele novo país, que ele se vislumbra com aquele novo lugar onde ele está agora vivendo junto com seus irmãos. E é interessante que quando ele está, então, sozinho, em uma das cenas ele se depara com a falsa rainha, aquela que se apresenta a ele, a chamada feiticeira branca. E esta então oferece a Edmundo um especial manjar, em troca de uma valiosa informação. E Edmundo, como estava vislumbrado com aquele novo mundo, com a autoridade, a imponência desta falsa rainha, que até então ele não sabia direito quem era, ele se deixa levar pela postura, pela fala, pelo que esta mulher estava oferecendo. Uma doce ilusão, um manjar simples, algo que ele gostava tanto,
mas que era por uma valiosa informação que traria, no ponto de vista dela, prejuízo para todos os narnianos, todos aqueles que estavam sendo direcionados por Aslan. Se você o conhece, aquele famoso leão, né, das crônicas de Nárnia. O que acontece então? Edmundo, pela sua submissão à rainha, ele conduz a morte da esperança para todos os narnianos. A morte, então, do grande Aslan, daquele que tinha o seu poder, a sua imponência para afastar todo o mal, inclusive o mal que esta falsa rainha, a rainha branca, trazia para todo aquele país. Traz então um sentimento de derrota para todas as pessoas que estavam vivendo naquele instante, por saberem que aquela rainha, aquela feiticeira, agora havia derrotado aquele que tinha tanto poder. Crônicas de Nárnia é apenas uma ficção. Crônicas de Nárnia, como eu falei, é uma sequência de livros, de histórias que são fascinantes, escritas por C.S. Lewis, que elas possuem um fundo muito interessante, onde você encontra significados por trás dos personagens. E quando você observa, então, esta apenas representação feita por este autor, ele traz para nós muitos fatores que acontecem no mundo real, que acontecem nas nossas vidas, apesar de nós não conversarmos com nenhuma feiticeira branca, de você não atravessar nenhum guarda-roupa mágico, e de você não achar nenhum leão todo-poderoso que tem o seu rugir ali literalmente, que vai afastar estes males de perto de você. Porque nós vivemos em um mundo onde os falsos reis, eles estão colocando diante de nós belos manjares, promessas que são preciosas aos nossos olhos. São doces ilusões que estão sendo oferecidas para nós. É apenas uma ficção, mas que ela vem de encontro diretamente com muito do que cada um de nós aqui vive no seu dia a dia. Muitos, como Edmundo, estão se alimentando dos manjares, estão aceitando as ofertas desses falsos reis e estão, portanto, trazendo o sentimento de derrota, o sentimento de tristeza, porque estão se submetendo à vontade desses falsos reis. Porém, quando a submissão, vivida não aos falsos reis, mas ao verdadeiro e único Rei, nós podemos observar que isso traz para nós o benefício da vitória, da alegria, do contentamento. Por isso nós precisamos perguntar a nós mesmos, ao nosso coração, porque só você pode responder por você, a quem você se sujeita. Quem é o Rei a quem você serve? Quais manjares estão te alimentando? Quais manjares você está buscando saborear para agradar aquele Rei a quem você tanto serve? Nós podemos ver na palavra do Senhor que Deus nos chama para uma vida de submissão. O único e verdadeiro Rei deste mundo está nos chamando para uma vida de submissão. Quando você observa então a carta de Pedro ao longo dos capítulos, você então pode ver que ele fala sobre dificuldades. Pedro fala sobre aqueles irmãos, aqueles cristãos, que eles estavam passando por perseguições por causa da sua fé, assim como nós já começamos a falar um pouco na semana passada, porque são peregrinos que não estão vivendo no seu lar, peregrinos que não estão vivendo no seu país. Você olha no capítulo 1 da carta de Pedro, você se recorda comigo que ele está dizendo então, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eles não estão na terra deles. Eles estão dispersos, espalhados entre as demais nações. Então eles são peregrinos, eles estão passando, estão de passagem por esses países onde o Senhor agora
os permitiu então chegar. E Pedro, então, ao longo de sua carta, ele começa a dizer sobre a importância de nós aprendermos a nos relacionarmos com as pessoas. Independente do país onde nós estamos, independente de com quem nós convivemos. Então ele fala tanto entre os gentios, aqueles que os eleitos de Deus iriam se deparar, que não tinham base religiosa nenhuma para eles poderem dialogar sobre a sua fé, como ele também diz para que eles então tenham uma vida em comunidade com aqueles que são os eleitos de Deus. Viver em comunidade é tão importante quanto saber viver fora da comunidade cristã. E Pedro, então, ele vai trazer na sua carta orientações para aqueles que estão vivendo fora do seu lar, fora da sua nação, e precisam de orientações para servir ao Senhor. Nós somos peregrinos, nós somos cidadãos dos céus e precisamos dessas orientações para vivermos de maneira agradável a Deus. Mas veja comigo, capítulo de número 5, versículo 5, ele começa com um direcionamento na sua fala. Ele diz então: rogo igualmente aos jovens. Então nós vamos começar aqui falando aos jovens, mas veja só que interessante que Pedro começa trazendo uma expressão que nós interpretamos de uma forma e esquecemos que esta mesma palavra, ela vai ser ligada então com os demais textos da palavra do Senhor, que vão ser linkados para nos auxiliar a entender quem são realmente esses jovens e como é esse serviço que eles devem então demonstrar aos demais, como nós vamos ver aqui à frente. Mas antes de eu falar sobre isso, eu quero só mencionar aos irmãos que antes, alguns capítulos, Pedro ele já vem falando não só sobre os jovens. Ele vem falar sobre as mulheres, ele vem falar sobre os maridos, ele vem falar sobre aqueles que são servos, aqueles que são funcionários, aqueles que são patrões, aqueles que são parte da sociedade. Então ele está dizendo a todos os grupos das pessoas que vivem em meio às comunidades que elas precisam aprender a se relacionar. Mas veja que é a mesma expressão que ele vai dizer a eles aqui: sede submissos. Um conselho aos jovens: sejam submissos. Esta é a mesma expressão que Pedro vem trazer às mulheres, aos maridos, aos empregados, àqueles que vivem em sociedade, alguns capítulos antes que ele vem agora falar para os jovens. Expressão que ele diz então sobre uma vida de constante serviço que esses jovens precisam ter, para que eles possam entender esse chamado de Deus, chamado para uma vida de submissão. Quem são esses jovens? E como é este serviço que ele está trazendo para nós, sede submissos às outras pessoas? Veja que interessante, como ele vem então dizer no restante do texto: sede submissos aos que são mais velhos. Uma primeira leitura, você então conclui naturalmente pelo português que está aqui nos ensinando, que essa submissão é relacionada então à sua faixa etária, né? Você pega uma faixa etária que você considera como jovem e você aplica então a deste grupo, dizendo que eles devem se submeter aos mais velhos, que você então estipulou uma faixa etária para chamá-los, então encaixá-los nesta qualificação. Mas a palavra do Senhor, ela nos mostra que submissão então tem a ver com reconhecimento de autoridade, e quando você vê a tradução da palavra velhos aqui, ela é traduzida em outros momentos no Novo Testamento, não como velhos, mas como presbíteros, como anciãos. Ou seja, ele está falando aqui não só sobre pessoas que têm uma determinada faixa etária, mas ele está falando aqui sobre a postura de submissão que os jovens, ou seja, que todas as pessoas devem ter para com os anciãos, com os mais velhos, com os líderes, com os presbíteros, com aqueles que receberam uma autoridade da parte de Deus.
Porque o Senhor, então, ao longo de toda a carta, através de Pedro, ele vem mostrar antes como esses presbíteros, esses anciãos, esses mais velhos que cuidam da igreja do Senhor, eles devem então se comportar. E ele então diz: presbíteros que há entre vós, pastoreai o rebanho de Deus. Mas vocês jovens, ou seja, os demais, que não são os anciãos, que não são esses líderes da igreja, se submetam àqueles que estão, portanto, com a autoridade conforme o Senhor os concedeu. Então veja, somos todos nós. Todos nós que estamos sujeitos às autoridades instituídas por Deus. Então veja, há uma submissão que deve ser vista dentro da igreja. Muitas pessoas, elas não compreendem esta submissão que a palavra nos traz, achando que dentro das igrejas pode haver confusão onde cada um faz o que quer. Não é isso que a palavra nos ensina. Nós somos chamados para uma vida de submissão onde há ordem. A igreja precisa ter ordem, mas veja algo muito importante aqui que nós não podemos confundir, é que esta submissão a estes líderes, ela não pode ser uma submissão cega. Você jamais deve se submeter a alguém que está colocado ou que se autodenominou como líder da sua comunidade, sem que ele olhe para as Escrituras e ele obedeça aquilo que está nos textos da palavra de Deus. Se ele o fizer, ele perdeu a sua autoridade concedida por Deus, porque ele não está mais usando a palavra de Deus para direcionar. Ele está usando a sua própria vontade. Então a liderança jamais está acima de Deus, da palavra de Deus. Então esta submissão a estas pessoas, elas devem estar conforme a palavra do Senhor. Como ele diz, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes, tornando-vos modelos do rebanho. Então ele está falando aqui sobre uma vida de submissão, uma vida de constante serviço. Algumas pessoas, elas olham para a imagem da igreja e elas acham que na igreja não existe vínculos entre as pessoas e que não existe ordem e que não existe, portanto, algo que deva ser direcionado para que elas vivam daquela forma para ser agradável a Deus. A palavra do Senhor, ela nos diz o contrário. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus, quem são aqueles que receberam esta autoridade para então ser submissos a eles. Um lugar onde não há liderança, um lugar onde não há autoridade, é um lugar onde a bagunça com certeza vai estar presente. Pois nós vemos, quando isso não acontece, muitos começam a se levantar e confusões começam a surgir. Todo mundo tem uma opinião. E aquele que vai ter a opinião mais forte vai prevalecer, independente se foi Deus quem concedeu autoridade a ele ou não. Então nós precisamos tomar cuidado com isso. Então veja, há uma questão aqui de vida cristã, de vida com Deus em meio às dificuldades, aos sofrimentos que Pedro está trazendo. E ele está falando então, escolha um lado da batalha. Lembre-se a qual rei você vai servir. Para que você não seja como uma criança que se depara com qualquer falso rei e você é enganado quando ele te oferece um doce manjar na sua frente, você precisa olhar para aquilo que a palavra está dizendo que é agradável ao Senhor. Para isso você precisa então entender de que lado você está na batalha, que rei está direcionando o seu coração. Quais são os manjares pelos quais você está se alimentando, para você entender se você está vivendo de acordo com aquilo que Deus, então, se agrada. Pois Ele está nos chamando para uma vida de submissão a Ele, porque não somos nós, é Ele quem nos criou, é Ele quem devemos toda a nossa honra e toda a nossa glória. Uma vida de constante serviço através das autoridades que Ele colocou. Não é de qualquer forma. Existiu ordem na casa do Senhor, existiu ordem dentro da igreja. É muito comum, infelizmente, nós encontrarmos pessoas que não aceitam a autoridade das outras, que elas se rebelam, que elas não entendem que foi Deus quem colocou certas pessoas
em certas posições dentro da igreja, para colocar esta ordem, para colocar este direcionamento. Então nós vemos muitos nas próprias histórias bíblicas que foram insubmissos a Deus, porque foram insubmissos às autoridades que Deus constituiu sobre o seu povo. E qual foi o resultado? O mesmo resultado que aconteceu em Nárnia, quando aquele menino inocente, pela sua imaturidade, ele aceitou um simples manjar de uma falsa rainha. Traz morte, destruição, sofrimento. Morte porque nós nos afastamos de Deus. A morte espiritual é o primeiro sinal que nós nos deparamos quando nós somos insubmissos a Deus por conta das autoridades que nós não reconhecemos. Deus é quem coloca para que a sua igreja possa caminhar conforme a sua vontade. Pois veja o que a palavra do Senhor então ela nos diz: Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. A submissão a estes, então, deve ser feita com uma postura de humildade. Se não formos humildes, jamais vamos conseguir entender que Deus colocou outras pessoas com autoridade sobre as nossas vidas. Veja, então, ele diz: cingi-vos todos de humildade. Os irmãos que vieram na semana passada já observaram que nós, quando fizemos a leitura do capítulo 1, versículo 13, Pedro já usou essa palavra. Cingindo o vosso entendimento, ele diz no capítulo 1. E agora ele diz para nós nos cingirmos de humildade. Quando nós falamos então sobre o cingir, esta palavra ela significa trazer ou amarrar ou colocar a cinta. Porque então na época de Pedro, eles usavam túnicas longas e quando era preciso realizar alguma atividade de ação, de mais movimento, eles cingiam as suas túnicas, amarrando as pontas delas nos cintos. Assim eles tinham mais mobilidade, assim eles estavam prontos para agir, qualquer momento. Quando Pedro agora diz, então, não para eles cingirem o entendimento, mas ele diz para eles cingirem todos de humildade, ele está usando a mesma expressão, ou seja, é estar pronto a cada instante para demonstrar humildade. Porque se nós não formos humildes, nós jamais vamos conseguir entender que submissão ela é importante em diversos momentos da nossa vida. Tem pessoas que são colocadas com autoridade sobre nós. E dentro da igreja isso não é diferente, porque precisa-se de pessoas com autoridade para que haja ordem e respeito na casa e na obra de Deus. Jesus ele criticou diversas vezes a postura dos fariseus. Quando ele comparava os fariseus, uma seita judaica, com aqueles que eram publicanos. Porque os fariseus eram extremamente orgulhosos, enquanto os publicanos que eles criticavam tanto, eles eram extremamente humildes. Os publicanos eram os primeiros que os fariseus apontavam o dedo e diziam, essas pessoas devem ser condenadas, mas os publicanos eram aqueles então que não tinham coragem de olhar para o céu quando eles estavam orando, porque eles tinham vergonha dos seus pecados. Já os fariseus não. Os fariseus eram aqueles que levantavam as mãos, se levantavam no meio das praças e com todo orgulho queriam mostrar para as pessoas o quanto eles eram bons, religiosamente falando. O Senhor Jesus, diversos momentos, criticou a postura destes homens, porque a postura, então, de orgulho, ela impede que as pessoas sirvam ao Senhor, impede que as pessoas entendam o agir de Deus em suas vidas. Por isso, aquele, então, que quer viver em constante submissão ao Senhor, este deve ser aquele que está disposto a servir a Deus. Aquele que está disposto a se submeter às autoridades que Deus coloca. Quando nós falamos de igreja, nós sabemos que existem diversas por aí, mas especialmente então da igreja presbiteriana onde nós estamos, as autoridades não são constituídas de qualquer forma, há um processo.
E quando esse processo está errado, nós temos que voltar atrás e temos que corrigir. Há um processo muito rígido e muito correto, onde nós seguimos passo a passo conforme as instruções da palavra de Deus. Quando você observa, ao menos, só mencionando a minha questão, que eu vivenciei, para você ver então alguém se formar como pastor na igreja presbiteriana e chegar a ser ordenado e a então direcionar uma igreja, isso leva mais de 5 anos de preparação. E isso ainda pode acontecer e lá no final dessa carreira, depois dos 5 anos, Deus ainda dizer, não, você não foi chamado para isso, você não tem esta autoridade, não estou eu que estou dando. E essa pessoa não prossegue. Mas aqueles que recebem a autoridade de Deus, pastores, presbíteros, diáconos, estes então são aqueles que são colocados, levantados por Deus, para colocar ordem, direcionamento na igreja, para que o serviço ao reino possa acontecer de maneira que Deus seja exaltado a cada instante. Porém, nós vemos então em Atos capítulo de número 13, eu convido a igreja a abrir a palavra do Senhor junto comigo, capítulo de número 13, no versículo de número 17, onde nós vamos ver um instante que fala da história de Israel, onde o apóstolo Paulo, então, no capítulo 13, versículo 17, ele diz, o Deus deste povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante a sua peregrinação na terra do Egito, donde os tirou com braço poderoso. Algumas pessoas, elas confundem o que é exaltação da parte de Deus, porque é isso que Pedro veio nos dizer, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Em Atos capítulo 13, nós vemos Paulo nos explicar que exaltação foi essa que Deus trouxe para Israel. Muitas pessoas acham que quando Deus vai os exaltar, é porque eles serão colocados em um pedestal acima dos outros, e eles serão então louvados, honrados ou algo desse tipo. Não é isso que aconteceu. Israel recebeu libertação da escravidão. Esta foi a maneira como Deus os exaltou. Então a exaltação que Deus traz para nós não vai nos atingir muitas vezes de forma pessoal, que você então vai ficar próspero de um dia para o outro. Não é isso que a palavra nos diz. É fortalecimento, é libertação das batalhas que nós estamos travando. Isso por quê? Por causa de submissão. Ele está dizendo então que a humildade é a consequência que vai trazer aquela pessoa que aprendeu a viver em submissão, e esta vai ser exaltada, ela vai ser então fortalecida, porque ela é obediente, porque ela está vivendo em submissão ao Senhor. Deus está nos chamando hoje para uma vida de submissão, porque assim, quando nos submetermos, nós vamos observar o Senhor nos fortalecendo dia após dia. A submissão que acontece em um constante serviço às autoridades que o Senhor colocou sobre a sua igreja. Como eu disse, Pedro falou ao longo da carta do relacionamento das pessoas com aqueles que não são parte da comunidade cristã, mas agora fala com aqueles que estão na comunidade e como eles devem se comportar. Para que ele mostre a essas pessoas que mesmo espalhados entre as nações, pois peregrinos eles são, eles têm que entender que há uma ordem que precisa existir onde eles estiverem. Mas veja comigo os versículos 8 e 9, então, que ele está falando para nós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Veja, ele está dizendo então, versículos 8 e 9, que todos aqueles que vivem em constante batalha, peregrinos, estamos espalhados por entre as nações, por entre os diversos povos, ele diz então, sede
sóbrios. Mais uma vez, a mesma palavra que Pedro já usou no capítulo 1, no versículo 13, quando ele dizia, então, sobre sobriedade, nós falamos que é o autocontentamento. Eu estar feliz com o que eu tenho, porque quando eu estou feliz com o que eu tenho, com aquilo que Deus me dá, eu abro menos oportunidades para que as tentações do mundo, elas possam me levar a estar longe de Deus, a me afastar do Senhor. Por isso ele diz então, sede sóbrios e vigilantes. Para que você não se afaste do caminho de Deus, você precisa entender o que é ser contente com tudo que tem. Estar contente. E aí você consegue ser vigilante. Porque você não fica procurando fora daquilo que você já tem, algo para te alegrar. Porque você já está em Deus. Porque você já é submisso ao Senhor. Por isso você já tem a alegria que você precisava. Então você não precisa de um algo a mais. Você está contente com o que você tem. Por que é importante você estar sóbrio e você estar vigilante? Porque além de você ser chamado por Deus para a submissão em constante serviço, Ele nos diz que nós estamos também em uma constante batalha. Nós vemos então que o Senhor Jesus, quando Ele estava ainda no jardim do Getsêmani, Ele está junto com os seus discípulos, e os seus discípulos então são desafiados a orar e vigiar naquele momento. O Senhor Jesus então se afasta deles para orar sozinho, para falar com o Pai, porque estava se aproximando o momento da sua crucificação. Passa aquele tempo, ele retorna. Como é que estão os discípulos? Sóbrios? Vigilantes? Não, eles estão dormindo. Eles não estão atentos com o que está acontecendo. Esta cena acontece por 3 vezes. E os discípulos não são capazes de vigiar por um período de tempo que o Senhor Jesus se afasta e volta para eles. Imagine então se nós olharmos para pessoas que vivem como esses discípulos, que não estão com a presença física de Jesus ao seu lado, para lembrar a eles, fiquem vigilantes a todo instante, e ao passo que eles não estão fisicamente conosco, essas pessoas têm uma facilidade grande para dormir, para não ficar atentos, para se esquecer que estão em uma constante batalha. Quando você olha então aquele filme de Crônicas de Nárnia, em todos os momentos, em todas as cenas, de todos os livros que nós temos ali naquela história toda, existe uma constante batalha entre o bem e entre o mal. Você observa então Aslan lutando a todo instante para preparar aquelas crianças para elas poderem então suportar os ataques da feiticeira, que representa a maldade, que representa toda aquela força que quer afastar as pessoas do bem, que representa o próprio Deus. E assim nós estamos em constante batalha, mas veja então que é o Senhor que está nos chamando para uma vida de submissão, não só para um constante serviço, mas para nos lembrar que nós estamos também em uma constante batalha. Por isso nós precisamos lembrar que em meio a esta batalha, a confiança em Deus, ela é extremamente importante. Veja então que interessante que ele começa a falar sobre um inimigo. Ele fala para nós, o diabo, vosso adversário, anda em derredor. Aqui nós vamos alterar a imagem, né? Quando você olha o texto, ele fala como um leão. Aqui nós estamos usando a imagem do reino animal, para você observar quando no momento da caça, o animal então ele se prepara por entre aquela pastagem alta, para que no momento em que a sua presa abaixa a guarda, e ele se aproxima o suficiente, ele vai dar o bote nela. É isso que o texto está falando para nós, que existe um inimigo que está tentando encontrar o melhor momento para nos atacar, e por isso ele diz, resistam firmes na fé. Resistam firmes. E resistir, lutar contra este inimigo só é possível de uma forma. Só através do poder de Cristo Jesus sobre nós. Pois não é possível resistir pela fé se eu não possuo fé. E esta fé, ela então é em Cristo Jesus que eu deposito, porque Ele já venceu a morte, Ele já venceu, portanto, os ataques do inimigo.
e já tem decretado, portanto, a vitória para todo sempre, para todos aqueles que se submeterem a Ele. É resistir ao dia mau, o dia da tentação, o dia da provação. Isso só é possível se nós estivermos com Deus. O apóstolo Paulo, ele diz, portanto, que nada pode separar do amor de Deus. Se você estiver em Cristo, se você não está em Cristo Jesus, você não está neste amor de Deus, e você então não tem do que ser separado. É em Cristo Jesus, portanto, que nós podemos vencer esta batalha, que nós podemos então resistir. Mas veja que Pedro está dizendo que nós não estamos sozinhos nisso. Ele diz, fiquem atentos, porque sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Você não está sozinho nisso. Você quer servir a Deus, você está achando que neste mundo está muito difícil, que nessa geração está muito complicada. Olhe quantas pessoas estão aqui que também lutam constantemente para servir ao mesmo Deus e que possuem às vezes os mesmos desejos que você, os mesmos pensamentos que você, as mesmas inclinações para o mal, para o pecado como você. Porque todos nós somos pecadores, conforme Paulo fala nos Romanos, no capítulo de número 3. E todos nós ainda, mesmo que com Cristo, continuamos desejando o mal, desejando o pecado, mas em Cristo estamos livres para resistir. Você não está sozinho. Nós estamos em meio a um grupo que tem apenas um alvo. Se você tem fé em Cristo Jesus, você entrou neste grupo e juntos nós damos as mãos para seguir honrando a este nosso Senhor. Por isso é tão importante nós observarmos esse direcionamento de Pedro, não somente para o relacionamento das pessoas com aqueles que não possuem fé alguma, mas para aqueles que estão dentro da igreja, porque tem muitas pessoas que frequentam as igrejas e estão sozinhas, se sentem sozinhas, porque acham que a batalha delas é única, quando não é. Quando a palavra de Deus ela está dizendo para nós, veja a irmandade que está espalhada pelo mundo, não estamos falando de Itapeva, não. Trazendo ao nosso tempo, é no mundo todo, pessoas estão vivendo da mesma forma que nós. Pessoas estão sendo atacadas da mesma forma que nós. Há esta mesma batalha. E as Escrituras nos mostram, desde o início dos tempos, quantos que desejaram servir ao Senhor, entendendo as dificuldades que isso tem, mas mesmo assim, realizando um compromisso com Deus, elas começaram a lutar, e com dificuldades, porque elas eram ainda pecadoras, elas venceram por meio do poder de Cristo Jesus. Estevão, por exemplo, um pobre pecador, que queria pregar a palavra, viver para Cristo, foi perseguido, mas foi levado até a morte. Ele sofreu, mas ele não foi o único. Tiago passou por isso, João Batista passou por isso, Paulo passou por isso, os apóstolos todos eles foram mortos por causa da sua fé. Então veja o sofrimento que a palavra nos traz por Cristo Jesus, não é só você quem passa. Todos nós estamos passando de alguma forma, porque todos nós temos áreas nas nossas vidas nas quais nós somos mais frágeis, onde nós temos mais dificuldade, onde nós lutamos mais. Então a igreja não é espaço para eu apontar o dedo para você e dizer que eu sou melhor que você. Muito pelo contrário, é o lugar de nós então nos colocarmos e dizer, nós todos somos tão ruins quanto os outros. Tão falhos quanto os outros. Não existe maior ou menor dentro da igreja. É apenas um nível de patamar. Pecadores que estão aqui buscando restauração em Deus. Por isso a igreja é lugar para todos aqueles que querem servir ao Senhor. Todos. Pois todos aqueles que depositam sua fé em Cristo Jesus podem receber a salvação. Independente de como eles estavam, porque a partir então do seu compromisso, é que eles vão passar a uma nova vida, é que eles vão passar a lutar contra o pecado, porque é em Cristo Jesus que eles recebem essa libertação. Deus está nos chamando para uma vida de constante submissão, em constante serviço, em constante
batalha. O apóstolo Paulo diz a Timóteo, para o seu filho na fé: não se envergonhe, participe comigo desses sofrimentos, porque todos nós estamos nesse mesmo barco, vamos dizer assim. Estamos passando pelas mesmas dificuldades. Mas veja que interessante, os versículos 10 e 11, Pedro então trazendo o encerramento desta reflexão para nós, ele diz: ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Em meio às batalhas que todos nós estamos travando juntos, como um só povo, se você deposita a fé em Deus, se você crê em Cristo Jesus, nós estamos aqui como um só povo hoje reunidos para adorar ao Senhor. Nós vemos então que é este Deus que está nos chamando para uma vida de submissão, a este Deus de toda a graça, a este Deus que recebe toda a glória para todo sempre. É o mesmo Deus, portanto, que em sua eterna glória nos chama e permite um período apenas de sofrimento, mas que traz para nós que isso será breve, porque Ele vai nos aperfeiçoar, Ele vai nos firmar, Ele vai nos fortificar, Ele vai nos fundamentar. Quando nós observamos então o filme Crônicas de Nárnia, nós vemos a traição de Edmundo. Ele trai os seus irmãos. Ele os trai então entregando uma informação valiosa para a rainha, a feiticeira, a falsa rainha, a feiticeira branca. Isso então traz a morte de Aslan, que para eles era sinal de esperança, para todos os narnianos. Porém, nós observamos que Aslan permanece morto por um breve tempo. Um tempo pequeno apenas para que o preço de sua liberdade fosse pago, porque ele ressurge em meio à batalha para vencer contra as falsas promessas da feiticeira branca. C.S. Lewis escreve os seus livros com uma alusão a Cristo Jesus. A representação do leão da tribo de Judá, ela é feita de uma maneira muito inteligente através da figura de Aslan. Ele morre para pagar um preço no lugar do Edmundo, que havia traído, que havia pecado, que havia errado. Da mesma forma, Cristo Jesus, Ele morreu para pagar pelos pecados, pelas traições, pelos erros, pela iniquidade dos Edmundos espalhados por toda a terra, que somos nós, que foram levados pela influência e foram seduzidos por aquele doce manjar dos falsos reis, e agora Ele então se entregou por nós para pagar o preço do nosso erro, da nossa falha, para trazer para nós a liberdade. Veja então que este Rei Todo-Poderoso, o único Rei verdadeiro, é quem está no domínio de todas as coisas, quem recebeu então sobre suas mãos o domínio sobre tudo, que governa todas as coisas. É este Rei que voltará para buscar o seu povo, os seus súditos, os peregrinos que estão espalhados por toda a terra, para viverem com Ele no lar a qual está sendo preparado para eles morada. O Senhor Jesus, portanto, Ele voltará para nos conduzir ao céu, lugar onde não haverá mais choro, sofrimento, não haverá mais dor, não haverão mais brigas. Porque isso existe por causa da existência do pecado, e lá não vai mais existir isso. Mas veja que enquanto isso não acontecer, nós vamos passar por momentos de dificuldade. Estamos entre as nações, estamos entre pessoas que não se importam com Deus, vivemos em meio a uma geração que não quer servir ao Senhor, mas lembre-se que os sofrimentos do tempo presente, eles não podem ser comparados com a glória a ser revelada a nós do tempo futuro, da nossa eternidade com Deus, porque este tempo é muito pequeno, ele é, portanto, muito breve.
Eu e você temos um privilégio de conhecer a palavra de Deus, de vivermos em um país onde há liberdade para abrir a palavra do Senhor e ler a palavra do Senhor. Conhecer então este Deus maravilhoso que traz a nós promessas. E é por isso então que você vê o apóstolo Paulo falar na carta aos Romanos, que a criação, ela está então ansiando pela revelação dos filhos de Deus, o despertar da igreja, porque a igreja, o povo do Senhor, são os atalaias de Deus. Aqueles que vieram para proclamar neste mundo a esperança que Deus está chamando todos a uma vida de submissão. Em meio ao serviço, debaixo das autoridades aqui o Senhor mesmo constituiu, em meio ao sofrimento e em meio à constante batalha. Portanto, somente aqueles que viverem em submissão a Deus, eles serão capazes de olhar não só para esse instante que nós estamos vivendo, mas olhar além. Olhar para a eternidade, sabendo então que o Senhor, que é fiel, traz uma promessa. Uma promessa que será então cumprida em tempo oportuno. Podemos lembrar então que Edmundo, aquela criança retratada por C.S. Lewis, ela representa a mim. Ela representa a você, que está recebendo os manjares deste mundo pelos diversos falsos reis a todo momento e que precisa escolher do que é que você vai se alimentar, a quem você vai servir. A que rei você vai obedecer no seu coração? A quem você quer agradar? Isso você pode responder entendendo onde você quer passar toda a sua eternidade. Da mesma forma, Aslan representa ao nosso Senhor Cristo Jesus, que retorna da morte para permitir a nossa obediência a Deus. A vida de submissão, ela é possível. Pessoas muitas vezes nos nossos dias elas dizem que é difícil nós vivermos para Deus, que é difícil nós então não pecarmos. Nós só não pecamos se estamos em Cristo Jesus quando nós não queremos, quando nós queremos. Nós só não pecamos quando nós entendemos o que o Senhor fez por nós. Porque a obediência é uma escolha para aqueles que têm fé. Porque ela é possível quando você acredita em Cristo Jesus. Se você trava batalhas difíceis que você diz, eu não consigo vencer, lembre-se que Cristo Jesus te libertou para você servir ao Senhor e por isso Ele te chama a uma vida de submissão. Porque Ele já pagou o preço por nós. Porque Ele já fez aquilo que era preciso para nos libertar da escravidão dos nossos pecados. Por isso eu convido você e te desafio nesta noite. Viva em comunidade. Se relacione com as pessoas, busque a Deus. Busque uma igreja, continue servindo ao Senhor, lendo a palavra do Senhor para entender qual é a vontade dEle. Entenda se Ele colocou pessoas com autoridade, entenda se essas pessoas elas estão servindo ao Senhor conforme a palavra os orienta, para que você possa então seguir em obediência, honrando ao Senhor. Mas antes de tudo, sujeite-se a Deus. Sujeite-se ao Senhor Jesus Cristo. Sujeite-se a este grande Rei, porque foi Ele quem pagou o preço. Não foi homem algum falho como nós. Foi Ele, o Deus encarnado, perfeito Deus, único capaz de pagar o preço no nosso lugar. E então trazer a mim e a você as promessas de salvação e de eternidade. Quero orar com você neste momento, para nós podermos agradecer ao nosso Senhor, para nós podermos então agradecer a Deus pelo privilégio que nós temos de estar na casa do Senhor, de nós podermos então ouvir a sua palavra. Feche os seus olhos para nós orarmos nesse instante. Querido Deus, em nome de Jesus, que nós queremos, ó Pai, neste momento, louvar ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concedeu de virmos à Tua casa. Nós que vivemos, ó Deus, em meio a este mundo, que somos peregrinos, ó Pai, nessa terra, porque nós somos, ó Deus, cidadãos de outro lar, estamos vivendo entre diversas nações, agradecemos pelo privilégio de podermos entender que podemos Te servir em obediência.
e que o Senhor está nos chamando para fazermos parte do teu povo, para recebermos esta promessa de salvação e de eternidade no céu, juntamente do Senhor, para voltarmos a viver contigo, num lugar, ó Deus, onde não haverá sofrimento, não haverá choro e não haverá ranger de dentes, ó Pai. Nós agradecemos ao Senhor, Deus, pela Tua graça, através de Cristo Jesus, que nos permite, ó Deus, viver e servir ao Senhor em obediência, ó Pai. No nome de Cristo Jesus que nós oramos, clamando ao Senhor, ó Pai, que nos fortaleça a cada instante, para continuarmos honrando somente ao Senhor, ó Deus. É no nome de Cristo que oramos e agradecemos. Amém, Senhor Deus.